Estimado Aldo Nestor, foi uma ditadura militar, mas com o civil junto? Com certeza. As forças que se uniram para dar o golpe de 64, tomar conta do poder no Brasil, tiveram nos militares, digamos assim, a força necessária para fazer, mas a sociedade civil, o mais conservadora, teve participação direta. Estimado, e por que tanta gente foi morta durante esse período? A palavra comuna era muito pesado? Não foi. Onde é que isso... Eu não sei, eu estou convencido de que a coisa fugiu um pouco do controle. Eu não acredito, por exemplo, que um Castelo Branco, um Geisel, um Médici, dessem ordens. O problema é que você chegava e ia descendo na escala e você encontra fanáticos, amigo. Para mim, a coisa fugiu do controle. Você vê, por exemplo, aquele lance, o famoso atentado do Rio Centro. Uhum. Que a explosão daquela bomba. Os caras foram para botar uma bomba para poder no dia seguinte dizer... E se deram mal. E se deram mal, explodiu dentro do carro dos caras. Quer dizer, claro que isso não tinha ordem direta do presidente da República na época. Óbvio que não. Aí você tem, nas várias esferas, na escada de poder, você encontra verdadeiros... O Hitler era a mesma coisa, você encontra fanáticos que acabaram fazendo. Então, a gente vê assim, não, mas porra, mas os caras roubavam um banco, os caras sequestraram o embaixador americano. Não esqueça que o terrorismo que surgiu depois de 64, ele é consequência. Ele é consequência. A hora que os militares tomaram conta e acabaram com a democracia, proibiram, os caras começaram a reagir. E aí vai para a luta armada. Aí tem o cara que vem, não, nós temos que pegar em arma, nós temos que ir para a luta armada, etc. Então, uma coisa tem relação com a outra. Agora, o golpe em si, na verdade, ele transcorreu sem tiroteio, né? Não deu tiroteio, né? Não. Aí sim, óbvio, prenderam um monte de gente, considerados subversivos. Né? Olha, esse cara é perigoso. Tal. E aí é que eu digo que a coisa fugiu do controle. O subversivo era o comuna? Não era comum. Tinha um envolvimento comunista? Mais ou menos isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, você tem um José Serra, um Fernando Henrique Cardoso. Esses caras não tinham envolvimento com o comunismo nenhum, mas foram exilados. Tá? E quantos e tantos deputados que perderam o mandato tal, não tinham, absolutamente. Mas eram de esquerda, os caras queriam reformas. Eles lutavam contra o status quo. E essa luta continua. Não existe mais direita e esquerda, não existe, sim. Ela não é mais tão clara, aí está segurando a bandeira. Mas tem os que querem que a coisa fique como está e tem o pessoal que quer mudança. Nós falávamos antes, no primeiro bloco, e passou um pouquinho batido, eu queria fazer a pergunta, porque vem a curiosidade de quem está em casa, vendo na boca do povo. A vassoura era para varrer a sujeira que está embaixo do tapete, para fazer a limpeza, a bandalheira. A roubalheira, aquela coisa toda. E a espada era para quê? Se ganhou, como é que era? O general não era general. Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott. Na verdade, Neri, eu não tenho informações mais precisas, mas eu acho que foi apenas para criar um símbolo para o Lott, porque o Jânio tinha um símbolo muito forte que era a vassoura. Então, para dar segurança, olha, um militar é que vai mandar... e aí a espada representava um militar. Um militar, né? Segurança, um cara sério, um cara com força, etc e tal. Para mim, criaram, a espada acabou vindo para enfrentar o símbolo da vassoura. O Carlos Lacerda, que acabou depois morrendo de ataque cardíaco, era o governador do estado da Guanabara, né? Exatamente. Que não era Guanabara, não era Rio de Janeiro ainda, não, né? Guanabara. Guanabara, né? E de Minas era o Magalhães Pinto. Magalhães Pinto. Eles também tomaram essa frente junto, porque era Magalhães Pinto. Magalhães Pinto. Magalhães Pinto foi de primeira hora. Foi, é? Foi de Botou primeira hora. Botou a carruagem na rua? Botou a carruagem na rua. O Lacerda não. Que o Lacerda foi um cara esquisito, né? O Lacerda era um cara... Eu tive a oportunidade de ver o Lacerda discursando. Isso depois, já em 68, 67, 68. Na época que eu estava em Curitiba, o Lacerda, ele era deputado, se não me falha a memória na época, ou ainda era governo, mas eu acho que ele era deputado. O cara não. O cara tinha um poder de comunicação, aliás, o Jânio também tinha um poder de comunicação fantástico. Oratória, né? Você botava um microfone na mão dos caras, era impressionante, cara.
Era impressionante. E o Carlos Lacerda, ele tinha esse poder e tal. Eu vou ser sincero, eu nunca tive muito claro qual era efetivamente a intenção do Lacerda, porque o Lacerda vem até de antes, né? O Lacerda vai lá na época do Getúlio. Não era vontade de ser presidente do Brasil? Claro, com certeza. Claro, com certeza. Ele queria ser presidente do Brasil. Como o Magalhães Pinto também. Exatamente. Eles tinham potencial para isso. Sim. Aliás, 2 estados com o maior número de eleitores. Na época, Minas Gerais e claro que São Paulo também, mas é 2 estados vizinhos. 2 estados fortes eleitoralmente. 2 estados fortes. Como é que era aqui na nossa região? Todo mundo tinha muito medo também? Esse temor, esse medo, esse... Era o medo da prisão? Era o medo da prisão? Esse pé atrás, ele generalizou-se pelo Brasil inteiro. Tá? Ele realmente tomou conta do Brasil inteiro. Chamava o milico, o militar. Porque o povo, na verdade, o civil estava junto, mas o povão mesmo... O povo não participou. O povo não participou, né? O povo participou, Neri, da Marcha com Deus pela Liberdade, convencido pela mídia na época que foi a coisa mais certa a ser feita, e cada um na sua e tal. Mas quem tinha algum tipo de envolvimento com um partido político, com alguma associação política, tinha um pé atrás. Tinha o pessoal da imprensa que dava opinião, tinha um pé atrás. E também traz a história nas revistas, nos jornais, que os americanos também tiveram participação. Não, hoje não há nenhum tipo de dúvida que a participação, Nós chegamos a ter, antes de 64, antes do golpe, isso hoje está documentado, inclusive através de organismos que controlam a entrada e saída de estrangeiro no Brasil, através do passaporte, nós chegamos a ter 5.000 agentes americanos no Brasil, que vinham para cá como missionários. E que muitos foram mortos, inclusive. Exato. Técnicos para trabalhar na empresa tal, fazer pesquisa tal, que eram efetivamente ligados à CIA, que vinham para ficar de olho no que estava acontecendo. Os americanos tiveram participação decisiva. Estavam infiltrados. Estavam infiltrados aqui. Não há nenhuma dúvida disso. O DOPS. Departamento de Políticas... Social, né? Polícia Social. Departamento de Ordem e Política Social, né? Polícia Social. Polícia, né? O DOPS botava medo, o DOPS é em São Paulo. Descia o cacete? Bom, hoje sabe-se que o maior número de mortos nas prisões e o maior número de torturados aconteceu dentro da sede do DOI-CODE. Onde eles levavam os presos. Onde eles levavam. Para torturar, né? A tortura existiu, né? Hoje é confessado. Agora, nessa Comissão da Verdade, teve general aposentado que confessou, achando que estavam fazendo, ainda defendendo que estavam certos, mas... E afirmou, eu vi essa entrevista, sim. Está na revista, inclusive, que se fosse para matar mais, mataria mais. Mataria mais. Então esse era um fanático, então? Esse era um fanático. Esse era um que tomava iniciativa, mesmo que o presidente da República não ficasse sabendo tal. É aquele que quer fazer mais. E quer mostrar. E quer mostrar para o chefe. Quer mostrar o chefe. Eu acho que houve muito disso. Quer mostrar para o chefe, né? Também fala-se muito que o Jango era um cara incompetente. Eu não sei se ele era... Ou até incompreendido, de repente. Talvez o jeito dele ser. Eu tenho... Ele era simplório? Ele era um cara simplório. O discurso que ele fez na Central do Brasil, esse famoso discurso, com certeza absoluta não foi escrito por ele. Aquele foi um discurso que efetivamente... Empurrado de goela abaixo? Não. Até pode ter tido a participação dele. Mas aquilo não era linguajar do Jango. Mas efetivamente... Muito discurso do Fernando Henrique, muito discurso do Nodi, fui eu que fiz, do Clóvis, fui eu que fiz, mas você tinha que fazer alguma coisa que os caras sabiam que estavam fazendo. Então... Mas ele era um cara simplório, eu acho que mais simplório e mais assim, sabe o que é, Neri? Os conservadores não aceitam a manifestação popular na rua. Os conservadores, né? Não aceitam. Baderna, desordem, prende, bota na cadeia e tal. E a esquerda, os mais à esquerda, eles dizem que isso faz parte da democracia. Da democracia. Que, na verdade, vamos ser sinceros, esse quebra-quebra não pode fazer parte da democracia. Não. Aí a baderna a manifestação é uma coisa. A manifestação é uma isso coisa. Eu acho que é uma coisa democrática. Exatamente. Desde que, mas hoje já se sabe que no Brasil teve até momentos de que a manifestação democrática teve infiltração para quebrar, como foi o caso da explosão no Rio Centro, para poder, tá vendo? Não dá para deixar fazer. Não dá para deixar fazer, que na verdade foi um acaso totalmente isolado. Que vou te contar, essas passeatas que nós tivemos em julho do ano passado, aqui em Rio do Sul, inclusive, aquele pessoal não foi para a rua para quebrar, para fazer baderna.
Claro que não, né? Nem aqui, nem em Curitiba, foi nem em para mostrar o Blumenau. seu descontentamento. Demonstrar o seu descontentamento. Claro. Mas o problema é que tem momentos em que tem gente que se aproveita disso para os dois lados, tanto para a direita como para a esquerda, para fazer esse tipo de coisa.